Hoje teremos a exposição a cargo da nossa querida trabalhadora da casa, a Salete, a salvação pela caridade. Por favor. Boa noite, queridos irmãos. Quase que eu fiquei escondida aqui, atrás do notebook. É muito bom estar aqui. Para mim é sempre uma alegria. As segundas-feiras, as quartas-feiras que eu estou aqui trabalhando na casa. E em todos os momentos em que estou envolvida com a doutrina espírita. O assunto de hoje, então, é a salvação pela caridade. E o meu trabalho, o nosso trabalho, está baseado, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, e neste livro, Fora da Caridade Não Há Salvação, que é do Alírio de Cerqueira Filho. Indico aos trabalhadores da casa, muito interessante. Bom, nós vamos iniciar a nossa reflexão, então, sobre o assunto, abordando a máxima: fora da caridade não há salvação. Mencionado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. As religiões cristãs tradicionais se referem em suas diferentes vertentes que fora da igreja não há salvação, ou que fora da verdade não há salvação. Isto é, daquela igreja em particular e na verdade que então prega. Cada uma se colocando como o único caminho para se obter a verdade e a salvação, com exclusão de todas as outras. É claro que esse pensamento é inadmissível. E Allan Kardec, nas obras da codificação, aborda a sua inadequação, ressignificando completamente o conceito de salvação até então preconizado. Aquela salvação do inferno eterno, conseguida por meio da prática dos sacramentos dessa ou daquela igreja em particular, detendo o único caminho que conduz a Deus. Ao longo do tempo, como ainda hoje se percebe, criou-se um mecanismo psicológico de acomodação às práticas exteriores. Bastando estar no seio de uma religião em particular, que preconize estar com a verdade, para que a salvação seja alcançada automaticamente, de forma cômoda, sem a necessidade... Me perdi. Sem a necessidade de esforço de renovação interior por parte do fiel. Algumas chegam ao absurdo de vender de forma explícita ou implícita a salvação. Acostumou-se, então, em decorrência disso, a uma salvação fácil, que acontece de fora para dentro, bastando fazer doações para a igreja, antes ou depois da morte. Tem pessoas que já dão em vida, doam em vida para quando morrer, fica tudo para a igreja.
cumprir determinados rituais, aceitar Jesus como Salvador, ler as Escrituras Sagradas e a pessoa já estaria salva, como uma recompensa de Deus. E a alma estaria livre do fogo do inferno, rumo a um céu de beatitude eterna. Quando Kardec expõe a caridade como critério de salvação e não o espiritismo, ele está nos chamando a atenção para o fato de a salvação acontecer no interior da criatura e não por meio de práticas exteriores, e que todos temos acesso a ela, pois independe de qualquer crença. Kardec apenas faz reviver a concepção verdadeira de caridade, de salvação, conforme Jesus nos ensinou em todo o seu evangelho. Quando dizia às pessoas que ele atendia em alguma necessidade, a tua fé te salvou, e não eu te salvei, ou Deus te salvou, mas a tua fé, chamando a atenção da criatura para o fato de a salvação depender dela e não dele, de Jesus ou de Deus. E que a condição para alcançá-la é a fé. Mas o que é a fé? A palavra vem do latim fides, a mesma que originou fidelidade. Ter fé, portanto, é ter fidelidade à própria autorrealização, autorrenovação pelo amor, determinando a confiança na própria capacidade, então, de autotransformação. São todos recursos que estão latentes no interior da criatura, necessitando apenas ser exercitados, fato esse que somente vai acontecer por meio de práticas interiores e não exteriores. A salvação, portanto, dentro da concepção espírita cristã, é a iluminação do espírito, até a sua completa purificação. Não é algo que ocorre após a morte do corpo físico, mas um processo contínuo que ocorre tanto enquanto no corpo físico como fora dele, pois diz respeito ao espírito em seu processo de purificação pelo amor. E pelo cumprimento das leis divinas por meio do exercício das virtudes cristãs, as qualidades do coração, desenvolvendo com isso o Cristo interno que somos, até nos tornarmos espíritos puros. Em um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 7, Kardec diz isso textualmente. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais. Define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Kardec, portanto, contrapõe o fora da igreja não há salvação, com o axioma, que é uma premissa verdadeira, incontestável, fora da caridade não há salvação. Pois a salvação pela fé em determinados dogmas religiosos é um contrassenso, indo contra a ponderação divina. A salvação é o momento de despertar da consciência, ocorrendo no interior de cada um de nós, representando o momento em que retomamos a comunhão plena e verdadeira com o essencial em nós mesmos e com Deus.
E a partir daí, em uma ação contínua até a purificação completa de nós mesmos, onde nos tornaremos espíritos puros. Mas isso jamais acontecerá por meios de práticas exteriores. Devemos tomar cuidado no movimento espírita com relação a esse preceito tão importante, para que não aconteça um retorno às práticas das igrejas cristãs tradicionais. De uma forma diferente, é claro, mas que traz o mesmo resultado psicológico, apenas sofisticando essas práticas, colocando nelas a roupagem da caridade, ou seja, confundindo caridade com beneficência, que é a caridade material na qual praticamos filantropia, que é apenas um dos aspectos da caridade, com certeza o menor deles. Não confundir caridade com assistencialismo, ou seja, não só dar o peixe todos os dias, mas dar o anzol e ensinar a pescar, para que toda a atividade em prol do outro esteja de acordo com o objetivo principal do movimento espírita, que é a promoção do ser humano, né, a uma posição de maior evolução. Até porque a caridade material, ela tenderá a desaparecer com o tempo, conforme o planeta for evoluindo, intelectual e moralmente. Chegaremos ao dia em que não haverá mais miseráveis economicamente, que necessitem ser socorridos por aqueles que detêm um pouco mais. Aliás, isso já acontece em alguns países, como a Suíça, a Dinamarca, a Noruega, onde não existem mais miseráveis economicamente falando. Porém, ainda existem muitos necessitados de amor. Por isso que a caridade moral é infinita e sempre será necessária em todos os mundos. O trabalho de caridade material é importante? Sim, importantíssimo. Mas só nos auxiliará no processo de salvação se estiver promovendo tanto quem realiza a atividade quanto aqueles que recebem os benefícios daquela tarefa. Por isso que a caridade é o critério de salvação e não o espiritismo. A pessoa não precisa ser espírita para se salvar. Ela pode ser de qualquer religião, ou até ser ateísta. O importante é a prática da caridade. Mas o que é caridade no conceito espírita cristão? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Notemos que nesta resposta, os benfeitores espirituais não abordam questões de ordem material, e sim questões puramente espirituais. Analisemos então o que é benevolência. É o ato de ir ao encontro do bem. É o movimento de realizar o bem em todas as circunstâncias. A benevolência para com todos começa na benevolência com o próprio autor da benevolência. Só podemos praticar o bem aos outros se o fizermos a nós mesmos. Então não é uma coisa de fora para dentro, é de dentro para fora. No livro O Monge Executivo,
Tem uma definição de amor que eu gosto muito, que amar é suprir as necessidades reais e imediatas do próximo. Então nós temos sempre a oportunidade, né, de fazer a caridade. Depois, os benfeitores espirituais propõem indulgência para com as imperfeições dos outros, sermos tolerantes com as dificuldades dos outros. É claro que, para sermos tolerantes com os outros, somos convidados a ser tolerantes conosco mesmos. Ninguém dá ao outro aquilo que não se dá. Indulgência é aceitar que tanto nós quanto os outros somos criaturas imperfeitas. Todos estamos aqui, na Terra, para nos aperfeiçoar com os acertos e também com o aprendizado que temos a partir dos erros que cometemos. Por isso a indulgência é tão necessária. Em seguida, os benfeitores colocam o perdão das ofensas. Para que perdoemos as ofensas, somos convidados a exercitar as virtudes da mansidão e da humildade. Porque é o nosso orgulho ferido que gera o ódio, a mágoa e o ressentimento, ocasionando o não perdão. Se refletirmos sobre o resultado maléfico desses sentimentos em nossa vida e mergulharmos no exercício da mansidão e da humildade, nós seremos capazes de perdoar, de nos perdoar quando errarmos e de perdoar o próximo quando ele errar. Se não fizermos esse exercício, vamos nos culpar quando errarmos e vamos culpar o nosso próximo quando ele errar, entrando num processo tormentoso de não perdão. Vejamos agora um comentário de Allan Kardec a respeito da questão 886. Opa! Não é isso aqui. Mas enfim, vamos ver aqui. Não, não é. Volta. Não. Me passei. Enfim, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Kardec, em seu comentário, aborda que a caridade está ligada à lei de justiça. Para compreendermos, portanto, o significado profundo do que é caridade, é fundamental entendermos como funciona a lei maior de justiça, amor e caridade. E por que os espíritos superiores a colocam na resposta da questão 648. Vamos ver se é isso. De O Livro dos Espíritos como sendo a mais importante. E Kardec pergunta: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? E a resposta: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, que é o que é essencial. E no trechinho final, na última frase, a última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume
todas as outras. Então, os benfeitores são muito claros em ditar que a lei de justiça, amor e caridade é a mais importante. Por quê? Porque ela é uma síntese das 3 mais significativas virtudes do ser humano: o amor, a justiça e a caridade. Todas as demais virtudes estão ligadas a essas 3, pois quando cumprimos essa lei, alavancamos o nosso adiantamento moral. Trata-se então de uma lei diretriz, a lei maior. Temos, portanto, uma lei com 3 dimensões: justiça, amor e caridade. E o amor e a caridade são as bases da justiça. Não haverá justiça se não houver o exercício do amor e o exercício da caridade. E lá na questão 879 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E a resposta? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem as quais não há verdadeira justiça. A justiça em toda a sua pureza é que se baseia nos deveres de cada um para consigo mesmo e para com o próximo, em um processo de profundo desinteresse pessoal, à semelhança do que exemplificou Jesus. Vamos então estudar os preceitos evangélicos nos quais Jesus aborda a dimensão amor da lei maior. Está em Mateus e aparece também no Evangelho de Lucas, no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 35 a 40, temos o seguinte: e um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E respondeu-lhe Jesus: E o segundo semelhante este é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus apresenta nestes preceitos relacionados ao amor 2 tríades. A primeira é o amor de Deus em 3 dimensões: do entendimento, do coração e da alma. Ou seja, simbolicamente nos âmbitos do saber, do sentir e do vivenciar plenamente o amor de Deus. Eu não sei o que eu fiz aqui, mas eu fiz uma chafurda nesses slides. Às vezes essas coisas aqui não me obedecem. Mas tudo bem, vamos lá. Então, já fui lá pro outro, vamos ver se eu acho aqui. Não sei o que eu fiz. Mas enfim, deixa assim. A segunda tríade é do amor a Deus, do amor a si mesmo. Isso tu enxerga aqui daí, ó. Que tu quer. Tá. E do amor ao próximo. Mas enfim, não importa os desenhos. Levando então em consideração as 2 tríades, qual a referência de amor no ensinamento de Jesus? Como a si mesmo. E o que é amar a si mesmo? Amar-se é se sentir espírito imortal, filho de Deus e aprendiz da vida. O amar a si mesmo é, portanto, um exercício no qual o ser humano faz esforços para desenvolver em si mesmo
os sentimentos de imortalidade, de aprendiz e de filiação divina. Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu a missão de conhecermos a verdade para nos aproximarmos dele. Então, a chave para esse encontro com a verdade está na tríade do amor a Deus, de todo o entendimento, de todo o coração e de toda a alma. Agora ficou certo. O que é amar a Deus de todo o entendimento? Para entendermos esse nível de amor, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Vamos ver se a gente acha aqui agora. Na questão 10. Pode o homem conhecer a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. E na questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Se Jesus diz que devemos amar a Deus de todo entendimento, e o Livro dos Espíritos diz que nós não conseguimos compreender a natureza íntima de Deus porque nos falta o sentido, por estarmos ainda obscurecidos pela matéria, qual o sentido profundo da proposta do Cristo? Será que Jesus está propondo um amor apenas para o nosso futuro espiritual? Quando finalmente alcançarmos a tão sonhada condição de espíritos puros? Não, nada disso. A chave para compreender o amor de Deus de todo o entendimento está nas obras de Deus. Pois não é possível amar algo que não compreendemos. Voltemos ao Livro dos Espíritos, na questão 9. Em que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Não há efeito sem causa. Quando observarmos as obras de Deus, vamos entender o que Ele é. A suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. E nós somos o quê? O nosso próximo é o quê? Obra de Deus. Portanto, para entender Deus no nível evolutivo em que estamos, só é possível pelas suas obras. E uma grande obra de Deus são as leis que Ele criou para regular e organizar todo o universo material, todo o universo material e moral. Isso. No nível evolutivo em que estamos, muito distantes da condição de espíritos puros, amar a Deus de todo o entendimento é amar as leis que estão em nossas consciências, conforme exarado na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E na 619, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecer sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem, os que se decidem a investigá-la, são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, o compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Quando refletimos sobre as leis divinas para entender como elas funcionam, estamos exercitando o amor a Deus de todo o entendimento. Ou seja, estamos em exercício do amor possível para nós, no nosso nível evolutivo. E com base nesse raciocínio, qual é o maior ato de amor a si mesmo?
Amar as leis presentes em nossas consciências, desenvolvendo as virtudes de todo o coração para acessá-las e poder cumpri-las, vivendo-as com toda a alma. Esse é, portanto, o sentido profundo do amor a Deus, de todo o entendimento, de todo o coração e de toda a alma. Amar a nós mesmos e amar as leis íncitas em nossas consciências. E a dimensão justiça, do que trata? Direitos e deveres. E na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada, outros só suportam lamentando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Se a felicidade é um direito, qual é o maior dever? Cumprir a missão de conhecer a verdade, chegando progressivamente à perfeição, aproximando-se de Deus para ser feliz. A felicidade é, portanto, uma determinação divina, mas deverá ser conquistada pelo Espírito, pelos seus esforços. Aquele que se submete à missão chegará mais depressa à meta da felicidade, inicialmente conquistando a felicidade relativa possível à nossa condição de espíritos em evolução e depois a pura e eterna felicidade do espírito puro. Aqueles que não se submetem por não estarem dispostos a praticar os deveres, desejando apenas ter direitos, permanecerão infelizes até compreenderem que o caminho determinado para o espírito é o amor às leis, submetendo-se a elas, pois existem para que sejamos felizes. Somente somos infelizes quando delas nos afastamos. Na questão 614, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, para sermos felizes, é fundamental exercitar o amor e a caridade. E o preceito evangélico que exprime a dimensão caridade da lei maior está em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que de vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós, porque esta é a lei e os profetas. Se observarmos esse preceito e o preceito do amar a Deus de todo o entendimento, de todo o coração e de toda a alma, e ao próximo como a si mesmo, notaremos que há uma relação intrínseca entre ambos, pois quando fazemos exercícios para nos amar pelo conhecimento e entendimento das leis e vivenciando-as, desenvolvendo as virtudes, vamos nos preenchendo de felicidade. Assim, repletos de felicidade e bem-estar, seremos conscientemente direcionados a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, interrompendo o ato de maltratar
quem quer que seja. É desta forma que seremos benevolentes para com todos. Ao nos sentirmos espíritos imortais, filhos de Deus e aprendizes da vida, fazendo esforços para cumprir os nossos deveres, é muito lógico que teremos uma melhora na relação com os outros, enxergando-os também como espíritos imortais, em evolução e igualmente aprendizes da vida. E esse sentimento nos aproxima do próximo, em vez de repelir, e proporciona uma harmonia cada vez maior nos relacionamentos interpessoais, característica mais importante da dimensão caridade da lei maior. E por que toda essa reflexão? Porque para que possamos nos amar como irmãos, é necessário todo um processo de compreensão de tudo que envolve a máxima fora da caridade não há salvação. Inicialmente, não nos é possível amar todos os irmãos. Não no nível evolutivo em que estamos, mas se quisermos atingir o objetivo, devemos começar fazendo exercícios de auto-amor e, ao mesmo tempo, realizar exercícios de amor às pessoas em torno de nós. Os nossos próximos, mais próximos, os familiares, os vizinhos, os colegas de trabalho, os colegas do centro espírita, aos quais chamamos de irmãos, mas que esse chamar de irmãos venha de dentro para fora, e não apenas da boca para fora. A partir do momento em que fazemos exercícios para amar, vamos aos poucos abrangendo uma coletividade maior, até que um dia estejamos na condição de um espírito puro, como Jesus, capaz de amar uma humanidade inteira. Todos fomos criados simples e ignorantes, mas com as leis de Deus gravadas na nossa consciência. A condição de espírito puro depende, então, de cada um de nós, pelo esforço próprio a alcançar. É uma construção individual e intransferível. Se vimos até agora que a chave para a salvação é a caridade, e que a caridade não se restringe à esmola e é bastante complexa, como está a situação de cada um de nós? Temos um bip nos alertando? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Benevolência para com todos. Estamos sendo benevolentes? Estamos atendendo às necessidades do próximo com amorosidade ou apenas doando o supérfluo para nos livrar de coisas ou livrar do peso da consciência? E a indulgência para com as imperfeições dos outros? Estamos sendo indulgentes ou apontando os erros? E o perdão das ofensas, como está? Não deveríamos nem nos ofender. Mas nos ofendemos, nos magoamos e, para piorar as coisas, não perdoamos. Fora da caridade não há salvação. Em que nível está a nossa salvação? Que nota receberíamos hoje? Pensemos nisso. E que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nos ilumine sempre.
Obrigada pela atenção, desculpa as atrapalhações. E eu confesso que eu já estava um pouco nervosa porque estou com uma tosse terrível. E eu estava com muito medo de começar a tossir aqui e não parar mais. E nem possível. Mas deu vontade. Obrigada.